Louvado seja o nome do Senhor Jesus que fez os céus e a terra. A paz do Senhor, povo de Deus, boa noite. Até aqui Deus nos ajudou, até aqui Deus nos sustentou, até aqui foi a mão do Senhor e por isso nós estamos alegres. Senhor Deus, Pai querido e amado, Espírito Santo do Senhor, nesta noite, Pai, nós glorificamos o Teu nome porque nós sabemos que o Senhor dos Exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós sabemos, Pai, que o Senhor está à frente das situações, da batalha que o Senhor vai pelejar e vai ganhar por nós. Que neste momento, Senhor, os teus anjos venham guerrear ao nosso favor. Repreende, Senhor, toda ação maligna, tudo que não provém de ti. Vai colocando por terra, Senhor, tudo que vem para Pai querido e amado, bloquear, travar, fazer, Senhor, com que as pessoas não entendam, não recebam a tua palavra, Senhor. Vai repreendendo toda ação, Senhor, que não provém de ti. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor entre na situação e que o Senhor trabalhe, Pai, e faça o que nós não podemos fazer. Corta o laço, Senhor, e repreende em nome de Jesus. Pai querido e amado, toda ação maligna. Amém, minhas irmãs? Amém, meus irmãos? Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou. E é a mão do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a pastora Nitesca Alves. Lembrando para vocês que eu não faço live em outras plataformas, tá? Eu só faço live aqui no YouTube, às 8 horas da noite, é a nossa live. Desde já peço para você compartilhar essa live com mais alguém. Eu peço também para você deixar o seu joinha para o fortalecimento do canal. Como já foi falado, minhas irmãs, nós estamos passando por uma situação aqui no canal e a sua ajuda é de tamanha importância. Se você, de alguma forma, já foi abençoado pelo canal, de alguma forma Deus já falou com você, te deu direções, já fez na tua vida, que o Senhor possa tocar no teu coração nesta noite, para que você esteja compartilhando essa live com mais alguém, deixando o seu likezinho. Vocês sabem que para mim é muito constrangedor estar pedindo, eu não gosto disso, mas nós estamos passando por uma situação e precisamos da ajuda de você. E essa situação pode ser mudada. Como? Se vocês ajudarem, amém? Ajudando, compartilhando, ajudando, orando, né? Ajudando, deixando o seu likezinho, para que nós possamos estar aqui trazendo a palavra do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida e sua casa. Glória a Deus. E eu quero te entregar algo da parte de Deus. Aleluia. Não importa quantos levantes você esteja passando. Não importa o que estão tentando fazer para que você pare. A palavra do Senhor hoje para você é para você não parar. É para você não desistir. Porque maior é aquele que está contigo. Louvado seja o Senhor. Tem coisas que vêm para nos causar medo. Tem coisas que vêm para nos deixar desanimada. E até para nos frustrar. Porque tem afronta que vem e nos deixa temerosa. Mas eu quero dizer para você que aquele que está contigo é maior do que o exército que se levanta contra você. Eu não sei qual é o exército que se levanta contra você, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer que maior é aquele que está com você. Vinha um grande exército contra Josafá. E ele temeu quando ele viu que era muita gente que estava vindo contra ele. Mas em meio àquela situação, Josafá se posiciona. Aleluia. Josafá vai e manda todo o povo da congregação jejumar. Manda todo o povo se consagrar, orar.
Aleluia. Para que Deus viesse responder. O Senhor levanta um profeta. Aleluia. Para falar com ele e dizer que a luta não era dele, mas que aquela luta era do Senhor Jesus. E eu quero dizer para você, aleluia, que esta luta não é mais sua. Essa luta agora é do Senhor. Essa luta é de Deus. Esta causa é de Deus. E o Senhor é quem vai fazer. O Senhor é quem vai resolver. O Senhor é quem vai à frente. O Senhor é quem vai trabalhar. Aleluia. Você pode até estar vendo que o homem está ganhando territórios. E você pode até desmotivada, achando que não está acontecendo nada. Mas eu quero dizer para você, aleluia, que os céus trabalham em favor da tua causa. Aleluia, em favor da tua causa, em favor dos teus. E que você não está sozinha. Não importa o que tem se levantado. Não importa o que tem se, aleluia, se colocado de pé. Maior é aquele, aleluia, que habita contigo. E o Senhor te diz aqui: não temas. O Senhor te diz: não se assombre. O Senhor te diz: não fique temerosa. Porque eu, o Senhor, aleluia, estou à frente da situação. E o inimigo, ele vai tentar de todas as formas te abater. Ele vai tentar de todas as formas te atingir. E se tem uma coisa que o inimigo ele investe, é quando ele sabe que aquilo que ele está fazendo, aleluia, está nos atingindo de alguma forma. Aleluia. Se ele sabe que o que ele está fazendo está te atingindo de alguma forma, ele vai potencializar, aleluia, a afronta, o levante, para poder lhe atingir, para poder lhe entristecer. Então você tem que se erguer, se levantar, se colocar de pé, aleluia, e se posicionar, porque o Senhor, ele vai pelejar por você, aleluia. Então não se entristeça, não, aleluia, entregue, aleluia. Porque o Senhor manda dizer para você, que Ele está contigo. Tu perguntastes para o Senhor e tu disseste: Senhor, eu quero saber se o Senhor ainda está comigo aqui. Aleluia. E o Senhor manda dizer para você: eu estou contigo. Eu estou contigo. Não se preocupe. Aleluia. Porque o Senhor é quem vai determinar o tempo. Aleluia. Mas ainda não é o tempo de você entregar, de você sair. Aleluia. O Senhor tem algo ainda para fazer. E o Senhor manda dizer para ti, aleluia, quando chegar a hora, eu falarei com você, assim como eu tenho falado sempre. Então permaneça, aleluia, no lugar, porque eu estou cuidando de você. E digo para ti, aleluia, que há proteção minha para contigo aonde eu te coloco. Porque eu, o Senhor, tenho te protegido. Aleluia. Eu via uma cerca sendo formada. Sabe quando alguém, aleluia, está plantada em um determinado lugar? Eu quero que você imagine comigo exatamente a visão que Deus acabou de me dar. Eu via como se fosse uma planta plantada em um terreno. E em volta daquela planta o Senhor me fazia ver uma cerca
sendo levantada em volta daquela planta. E aquela planta é a representação de uma pessoa. Aleluia. E o Senhor falava ao meu coração, e o Senhor dizia assim: aonde eu a plantei, aonde eu a coloquei, eu estou cercando. Aleluia. Não vai ter invasão. Não é todo mundo que vai entrar. Aleluia. Porque o território onde Deus te plantou, ele é comandado pelo Senhor. E não é todo mundo que pode invadir e fazer o que quer. E o Senhor manda dizer para você: por isso que eu levanto esta cerca, aleluia, de proteção sobre a tua vida, aleluia, porque não é todo mundo que vai pisar dentro do território. Que eu, o Senhor, te plantei, aleluia, porque eu me responsabilizo pelo território e me responsabilizo, aleluia, por você, diz o Senhor, aleluia, glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você não pode parar, não, e você não vai parar, aleluia. O que o inferno quer é te amedrontar, para que você venha parar. Aleluia. E eu vejo que um ataque tão grande do inferno em vidas, aleluia, para elas parar, para elas desistir mesmo. E para elas espiritualmente ficar paralisadas. Porque o intuito do inferno hoje não é nos tirar de dentro da igreja. O intuito do inferno é deixar nós mortos dentro da igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas eu quero te dizer que há falência para os planos do inimigo na tua vida. E que nenhum deles, aleluia, vai sobressair. Porque o Senhor vai colocar por terra todos. Aleluia. E por mais que você tenha recebido afronta, por mais que você tenha, aleluia, recebido ameaças, o Senhor é aquele, aleluia, que te sustenta. O inimigo quer fazer com que você se distraia. Aleluia. O inimigo quer com que você perca tempo. Mas o Senhor manda dizer para ti, aleluia, não dê ouvido. Porque o intuito de Satanás é fazer com que você perca tempo. Fazer com que você não conclua. Aleluia. E ele tem as estratégias dele para fazer você parar. Então você precisa estar ligada com o Senhor para que você não venha cair nas armadilhas. Há uma teia de aranha, e o Senhor manda dizer para você, armada e preparada, mas eu sou aquele que desfaço a teia de aranha e coloco por terra o que o inimigo tem planejado às escondidas para tentar, aleluia, te parar e te prender. Porque eu falo contigo e digo para ti o que é. Meu e o que não é. Então preste atenção nos sinais e preste atenção no que eu tenho mostrar, para que você entenda que você não pode se distrair diante daquilo que eu estou te ordenando a fazer. Olha só, Neemias capítulo 6, Sanbalat, Tobias e Gesem e o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de construir as muralhas e que não havia mais brecha nela. Aleluia. Embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Então Sanbalat e Gesem me mandaram um recado. Porque o inimigo, quando ele não ataca, aleluia, de frente, ele manda recado. Eles queriam que eu fosse encontrar com eles
num dos povoados do vale de Ono. Mas a intenção deles era me fazer mal. Veja só, que quando ele sabe, aleluia, que não tinha mais brecha, que os muros tinham levantado, aleluia, eles queriam atacar de outra forma, porque o inimigo, ele é assim, quando ele sabe, aleluia, que não pode te atacar de um lado, ele vai tentar te atacar de outro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As portas e os portões ainda não estavam no lugar, mas não tinha mais brecha. Então eles mandam um recado para Neemias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E sabe o que é que o Senhor falava comigo? Tem pessoas aqui que receberam afrontas por recados. Tem pessoas aqui que o inimigo não afrontou de frente, não afrontou diretamente, mas mandou recado. Mas o Senhor manda dizer para você: fica ligado com o que eu tenho contigo, porque é necessário estar no Espírito para poder entender o que o inferno está tramando, para poder compreender o que o inferno está querendo fazer. Neemias entendeu que se ele fosse, aleluia, eles iriam fazer o mal com Neemias. Se Neemias não tivesse no Espírito, ele teria ido e Sanbalat, Tobias e Gesem teria feito o que eles queriam. Eu queria, aleluia, que você entendesse que tem coisa que vai precisar você ter discernimento para discernir o que está acontecendo. Rai de cá sobre Arabás. Rabassubiande calabás. Quando manda o recado, Neemias entende que ele não poderia, aleluia, ir. Eu quero dizer para você, aleluia, cuidado, que nem todo lugar é para você ir. Cuidado, que nem todo lugar é para você colocar o pé. Porque o inferno arma, mas o Senhor desfaz a armação. O inferno trama, mas o Senhor desfaz a trama. Tem muitos Sanbalat e Tobias querendo parar você, e eles têm se levantado para lhe derrubar, mas o Senhor manda dizer para ti: fica na posição, não sai da posição, porque eles não têm o poder de lhe parar, de lhe influenciar, ainda que mande recado. O Senhor manda dizer: não se amedronte. Oh, rei de rei, calaia, cheia, nagiassé. Aleluia. Não se amedronte, porque eu sou o Senhor, que estou falando contigo aqui hoje, aleluia, para fazer você enxergar os planos do adversário contra você, para fazer você ver o que precisa ser visto e você entender que você precisa estar na posição, precisa estar na linha retinha comigo, não se distrair, porque o inferno quer fazer, aleluia, você parar a qualquer custo. Rica, labax, você recebeu o recado, você recebeu a afronta, rica, mas o Senhor manda dizer para você: não se amedronte com os recados e nem se assuste com as afrontas, porque sou eu, o Senhor teu Deus, aleluia, que vou terminar e concluir o que foi começado. Digo para ti: permaneça no lugar, não desça, não se distraia, não faça o que o inimigo quer que você faça, porque ele quer atenção. Aleluia. O inimigo quer que você dê atenção. E se ele souber que você está dando atenção ao que ele quer, aí é que ele vai com força, aleluia, investir naquilo, aleluia, que ele vê que está lhe atingindo de alguma forma. Veja só, Neemias 6, versículo 3.
Aí eu mandei a mensagem a eles com o seguinte recado: estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar este trabalho só para ir falar com vocês. Aleluia. Estou numa grande obra, em outras traduções. Não posso descer. Aleluia. Por quê? Porque eles queriam que Neemias parasse o trabalho para ir dar atenção a eles. E Neemias já sabia o plano dele. O inimigo quer que você pare para dar atenção àquilo que ele está fazendo, que ele está tramando. Só que o inimigo, ele não vai parar da primeira, porque o bicho é insistente, ele é sujo. Se tem uma coisa que o diabo, ele faz é insistir. Olha só o versículo 4, o que fala. E eles me mandaram o mesmo recado 4 vezes. E eu mandei sempre a mesma resposta. Aí muitas das vezes tu pergunta: mas Senhor, aleluia, eu estou sendo atacada de novo nessa mesma área. Mas Senhor, eu estou sendo aqui atacada de novo e estou passando por essa mesma situação. Ele manda o recado para Neemias 4 vezes e não desiste. Por quê? Porque o intuito deles era fazer com que Neemias parasse. Versículo 4. Eles me mandaram o mesmo recado 4 vezes. Por quê? Porque o diabo não desiste tão fácil. Ele vai ali insistindo. E ele pensava que naquela insistência, aleluia, Neemias ia parar, descer e dar ouvido ao que eles estavam dizendo. O Senhor te trouxe aqui para dizer para você: não dê ouvido àquilo, aleluia, aquilo que o inimigo está dizendo. Não pare. Aleluia, não se distraia. A insistência era grande para ele parar Neemias. Aleluia, mas ele não ia parar. Aleluia, porque ele já sabia, aleluia, que não podia se distrair. Aleluia. E daí você pensa que o inimigo, ele desiste? Não. Aleluia. Então Sambalate mandou o 5º recado. E este veio por escrito. Agora escreve. Aleluia. Era uma carta e foi traduzida por um dos empregados de Sambalate. A carta estava aberta e dizia: Gessém me disse que entre os povos vizinhos está correndo um boato, dizendo que você e os judeus pretendem fazer uma revolução e que é por isso que estão reconstruindo a muralha. Ele disse também que o seu plano é se tornar o rei deles. Agora, ele vendo que Neemias não ia até ele dar ouvido, ele manda uma carta por escrito. Aleluia. E essa carta vem como uma afronta muito grande, porque o rei, aleluia, tinha dado liberdade a Neemias para construir a muralha. E agora ele, Sambalate, estava dizendo que Neemias queria ser o rei dali, ou seja, colocar, aleluia, o rei contra Neemias. Mas Neemias mesmo assim não se amedronta, sabe por quê? Porque o rei que, aleluia, deu liberdade a Neemias para construir as muralhas sabia quem era Neemias. Aleluia, o rei conhecia Neemias. Se for falar de você para o rei te conhece. Não adianta querer te parar, não adianta querer te amedrontar, porque ainda que leve para o rei fofoca, injúria, defamação, o rei sabe quem é você. O rei sabe quem é você. E arriaba sobre calabás. Rica manadia sobre derebas.
Versículo 8 diz: eu mandei a seguinte resposta: nada do que você está dizendo é verdade. Foi você quem inventou tudo isso. Porque quando eles, aleluia, não tem o que falar de você, eles vão inventar. Mas Neemias sabia quem ele era. E ainda que levante, e ainda que invente, o rei sabe quem é você. O rei te conhece. Neemias diz: eu mandei a seguinte resposta: nada do que você está dizendo é verdade. Você que inventou tudo isso. O que eles queriam era meter medo para não, aleluia, concluirmos o trabalho. Agora o Deus aumente a minha força. Aleluia. Neemias diz: ó Senhor, agora aumente minha força, porque estou sendo atacado de todos os lados. Mas quem queria ver você parar, quem queria ver você desistir, vai ver Deus aumentando a tua força. Vai ver o Senhor multiplicando a tua força. Por quê? Porque vai ver, aleluia, que não teve êxito naquilo que eles queriam. Aleluia, que eles queriam parar, inventaram fuxico, inventaram história, inventaram levante, inventaram mentira. Mas Neemias não se embaraçou. O Senhor manda dizer para você, filha, não se embarace. O inimigo vai tentar de tudo, mas ele vai cair por terra. Ele vai cair por terra. Versículo 9, aleluia, diz assim: o que eles queriam era nos, aleluia, meter medo para não continuarmos o trabalho. Agora, ó Deus, aumenta as minhas forças. Ele estava dizendo: Senhor, aumenta minhas forças. Eles querem, aleluia, me amedrontar. Eles querem, aleluia, aterrorizar aqui. Mas nós precisamos que o Senhor, aleluia, nos ajude. E o Senhor está dizendo: ei, minha filha, hoje aqui eu vou aumentar a força tua. Tinha gente pensando que tu ia parar para dar ouvido à conversa. Tinha gente pensando que tu ia parar para dar ouvido à fofoca. Mas eu estou aumentando a tua força para tu prosseguir. O Senhor manda dizer para você: hoje eu te levanto como Neemias, aleluia, que não dá ouvido às calúnias, às defamações, que não desce, aleluia, para ouvir mentiras, que não desce, aleluia, para, aleluia, ouvir fofoca, que não desce, aleluia, para se dobrar. Eu te levanto com força, eu te levanto com força e digo para ti, aleluia, vão ver finalizado, vão ver terminado, vão ver andando, vão ver as coisas no lugar. Vão ver as coisas no lugar. Já ficaram com raiva só porque os muros estavam sem breche levantado. Tem gente que fica com raiva porque está vendo as coisas caminhando. Tem gente que está com inveja porque está vendo as coisas se alinhando. Mas o Senhor manda dizer para você que Ele é Deus que repreende a inveja, que Ele é Deus que não deixa você parar por causa que o outro não quer que você avance, que Ele é Deus que tem visto a intenção do coração do homem. E Ele manda dizer para ti, aleluia, não desça, minha filha, continue
continue, porque grande é a inveja de você, mas todavia eu, o Senhor, tenho blindado o sentimento de inveja, tem instalado no coração de muitos, mas eu sou Deus que contempla o coração. E eu vejo o que o homem não vê, eu faço o que o homem não faz. E digo para ti, aleluia, eu sou o Senhor, aleluia, que vou fazer prosperar a obra das tuas mãos. O Senhor diz, eu vou fazer prosperar a obra das tuas mãos. Eu vejo como se fosse milhos, rica, manágia, sébria, rica, maná, sopra, dágia, sébria, naiarabá, rapata, cantoniriria, seiarabá. Sabe, como se fosse milho, como assim? Aleluia, eu vejo como se fosse grãos de milho, sementes de milho, aleluia, nas mãos de pessoa, aqueles grãozinhos, e transbordando, 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 e isso tem um mistério, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esse milho que está nas mãos é tanto milho que passa pelos dedos assim, voltas, ó. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo, há sementes, aleluia, há sementes nas tuas mãos e elas multiplicarão não dobro, mas multiplicarão em muitos números. O Senhor diz, há sementes, aleluia, e elas não vão ficar nas tuas mãos, elas vão ser plantadas pelas tuas mãos, porque eu dei para que vós plante e multiplique, e multiplique, a semente, quando ela é presa na mão, ela não multiplica, mas quando ela é colocada na terra, ela expande, ela dá, ela multiplica. O Senhor diz, o que vem na tua mão não é para ficar limitado na tua mão, mas é para multiplicar, expandir. Eis que eu estou fazendo, diz o Senhor, estou alargando tendas. Ei, eu tiro você para fora do lugar que me limita a tua visão, do lugar do lugar que faz você enxergar, aleluia, pequeno, rica, maná, e a chebriada. Sai pra fora, mulher da tenda. Sai pra fora da tenda e vedes o que eu tenho pra ti, porque é muito maior do que o que tu pensa. É muito maior do que o que tu imagina. Olha as sementes caindo. Olha as sementes caindo, e não cai em qualquer terra, não. É terra que eu, o Senhor, quero fazer frutificar, florescer, germinar a semente. Ai, deria sobre calabas. Porque eu sou o Senhor que conheço vós. Eu sou o Senhor que conheço vós. E digo para ti que toda barreira que foi feita, aleluia, para não chegar até você, eu, o Senhor, estou colocando por terra neste exato momento. Eu, o Senhor, estou abrindo, aleluia, passagem de coisas que o homem fez para não chegar até ti, para delimitar. Mas eu, Senhor, estou tirando a limitação que foi colocada. Não te chamei para ser água parada, mas te chamei para ser rio em movimento.
Não te chamei para ser, aleluia, açude de água parada, mas te chamei para ser rio em movimento. Ah, se tu soubesse, ah, se tu soubesse o que foi feito sem tu nunca ter nem imaginado. Aonde eu fui para desfazer o que nunca passou pela tua cabeça. Ah, se tu imaginasse que enquanto tu tá dormindo eu estou trabalhando por ti. Muitos são os que aleluia, arquiteta, articula, rica, e não entendem o porquê não acontece o que eles querem. Não sabe eles que sou eu que estou à tua frente, que sou eu teu escudo, que sou eu que desfaço. A minha mão vai e tira, a minha mão vai e rasga os decretos que são lançados. Eu vou lá e desfaço. Nunca passou pela tua cabeça das coisas que eu tenho feito enquanto tu tá com a riaché, minha náguiace, amando que me com a cabeça no travesseiro e dormindo. E castéria, quantas vezes foi te visitar de madrugada e tu dormindo. E camáxéria, naia sobre cá. Ideia sobre a raia da gás. E tu se acordastes e nica manturibia sébria de manhã. E tu sentisse um renovo e dissesse assim: parece, aleluia, que eu fui renovada. Parece que algo aconteceu enquanto eu estava dormindo. Tu dormindo e eu do teu lado. Minha filha, se tu soubesse do que eu tenho feito e do que eu tenho desfeito por causa do ti, por causa do teu nome, haveria um enganche, rica na mas eu estou desenganchando. E rabaraba subra da gás. Querem a todo custo, de toda forma, e não entendem o porquê. Trabalham. São pagos para trabalhar, mas não entendem. Sabe por quê? Porque não há brecha. Eu, o Senhor, te guardo. Eu, o Senhor, te protejo. 1000 cai do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu está, aleluia, na sombra, aleluia, do Onipotente. Está descansando, está em abrigo seguro. Raia suia necamanagya sebria rabas. Deixa eu entregar, aleluia, o que o Senhor me mostrou. Você pode até pensar assim, aleluia, Senhor, muitas das vezes até para mim entregar o que Deus me mostra, aleluia, é difícil para mim também, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, mas se eu não me entregar o que Deus me mostra, eu sou covarde. E o que me pesa mais é essa palavra, porque o Senhor, uma vez, me passou algo e eu não entreguei. Quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou para mim, o Senhor diz assim: covarde. Aquilo ali me machucou tanto, de uma forma. Eu disse: eu não sou covarde. O Espírito Santo de Deus disse assim: covarde. Você não entregou o que era para entregar. Eu disse, foi um peso assim, parecia que tinham apunhalado o meu coração, porque o Senhor mandou eu fazer e eu não fiz, então foi uma desobediência. E o que eu tenho medo é de desobedecer a Deus. Eu tenho muito medo de desobedecer a Deus. Eu tenho muito medo de sair do prumo do que Deus quer para a minha vida. Se tem uma coisa que eu tenho medo é disso. De sair do prumo que Deus tem para mim, de desobedecer a Deus e de entristecê-lo. Por isso que eu tento andar, né, o mais na linha possível. E eu estava aqui,
E eu relutando com o Senhor, porque dentro da nossa alma é uma briga constante, né? Entre a carne e o espírito. E eu via como se fosse uma água passando. E eu via aquela água passando. Só que de repente, sabe quando você vai fazendo aquelas barreiras de areia para desviar ali a água? Aleluia. Na visão que eu via a água passando e de repente eu via pessoas colocando barreiras para aquela água, em vez de vir numa direção, ela ir para outra direção. Aleluia. E o Senhor falava assim: o homem está levantando barreiras. Aleluia. O homem está levantando barreiras, criando bloqueios. E eu via esse movimento todo trabalhando para desviar o que era para vir para tuas mãos. E não são pessoas que são de longe, são pessoas próximas. São pessoas que você diz: meu Deus, eu pensava que, aleluia, estava do meu lado. Só que tem gente dentro do teu barco remando contra. Só que o Senhor diz: eu vou colocar essa barreira por terra. E a água que é para chegar até você, ela vai chegar. O que é para vir para tuas mãos vai vir. Ainda que o inimigo tente, aleluia, usar pessoas para desviar, usar pessoas, aleluia, para direcionar para outros lados, sendo que é para chegar até você. O Senhor manda dizer para você que há uma barreira hoje aqui, sendo colocada por terra, porque é o Senhor quem está colocando essa barreira por terra. Aleluia. É o Senhor que está colocando essa barreira por terra. E o Senhor está dizendo assim para você: eu sei que você está cansada. Aleluia. Eu sei que você está cansada. Mas hoje eu, o Senhor, como sinal, aleluia, para ti eu vou, aleluia, refrigerar a tua alma. Vou trazer refrigério do céu. Tem bálsamo descendo sobre ti aqui hoje. O Senhor manda dizer para ti: sobre as tuas mãos, eu, o Senhor, aleluia, faço acontecer sinais. Pois eu sou o Senhor que te visito hoje, e confirmo tudo que precisa ser confirmado. E faço o que precisa ser feito. Você não precisa mais, minha filha, aleluia, ter que se humilhar. Você não precisa mais ter, aleluia, que se colocar, aleluia, de canto. Eu, o Senhor, te chamo hoje, aleluia, para te colocar de frente. E por muito tempo tu foi a última. Mas hoje eu faço, aleluia, diferente. Eu te pego da última fileira e te coloco para frente. Tu vai ver isso acontecendo.
Sabe o que é que o Senhor me fazia ver? O Senhor me fazia ver um monte de cadeira em fileira, com um monte de gente sentada. E o Senhor me fazia ver alguém lá no fundo. Sabe quando você está numa sala? Só que aqui nós não estamos falando de sala, só para você entender de aula que alguém está lá no fundão. Aleluia, só para você entender. Eu via como se fosse um ambiente de muita gente. E eu via como se tivesse alguém lá no fundo. Para aquelas pessoas que estavam ali na frente, nem elas conseguiam ver quem estava lá no fundo. Mas o Senhor iria justamente lá, na última cadeira, para pegar quem está lá no final e colocar para sentar na primeira fila. O Senhor manda dizer para você, vai ser primeira fila. O Senhor manda dizer para você, vai ser na primeira fila. Não vai ser na última. Vai ser na primeira. Tu vai ver isso acontecer na tua vida. E tu vai dar sobre e dar glória e se lembrar do dia de hoje, do que o Senhor está falando contigo. E outra coisa que Deus me revelava. Aleluia. Tem gente que está dentro do barco com você, mas está remando contra. Aleluia. Tem gente que está dentro do barco com você, mas está remando contra. Não está no mesmo espírito, mas está no espírito contrário. Quer saber de tudo, está ouvindo tudo, mas não colabora com nada e faz coisas para prejudicá-la no oculto. Mas o Senhor manda dizer para você, aleluia, que Ele é Deus que vai revelar para você o nome e vai dar uma confirmação de onde, aleluia, está e o que precisa você colocar as suas mãos para arrancar, o que precisa ser tirado. Porque tem coisa que Deus tira, aleluia, mas tem coisa que é nós que temos que fazer. E o Senhor está dizendo para ti nessa situação, eu vou fazer você tirar. Só que tu diz assim, Senhor, eu prefiro que o Senhor tire. Eu prefiro que o Senhor faça. E o Senhor está dizendo não. É você, aleluia, que vai tirar. Estou lhe dando autoridade para que você faça. Estou lhe dando autoridade para que você, aleluia, tome decisões que precisam ser tomadas. Não é mais tempo de você, aleluia, não tomar decisões e ficar ali, aleluia, procrastinando. O Senhor está dizendo, aleluia, que Ele é, aleluia, o Deus que faz. O Senhor vai usar o tempo ao teu favor, não que Ele precise de tempo, aleluia, mas Ele vai usar o tempo ao teu favor. Ele vai usar o tempo ao teu favor. Eu vejo uma estratégia sendo dada, aleluia, a você. Sabe o que é que o Senhor me mostra? Aleluia, aqui até tem, aleluia, glória a Deus. Eu vi uma pasta dessa aqui, pronto, dessa cozinha. Tá vendo essa pasta aqui, ó? Deus me mostrou em visão uma pasta dessa aqui. Aleluia, transparentezinha, aleluia. E eu via como se tivesse folhas dentro dessa pasta. E eu vi elas sendo entregada a alguém específico. Aleluia. E sabe o que é que o Senhor falou comigo? O Senhor disse assim, eu vou dar estratégia a ela. Para ela, dentro dessa situação, aleluia, fazer. E eu, o Senhor, operar dentro,
aleluia, do que ela tem colocado diante de mim. O Senhor diz, não é estratégia dos outros não. Sabe por quê, irmãs? Porque tem estratégia que Deus dá a mim que não vai servir para você. Eu posso até contar, mas não vai, aleluia, funcionar. Possa ser que algumas funcionem, outras não. Estratégia que eu digo que são exclusivas. Porque cada pessoa Deus usa de ferramentas específicas, tá entendendo? E o Senhor tá dizendo, aleluia, eu vou usar, aleluia, essas estratégias que eu vou te dar, aleluia, para colocar na tua mão. E a partir daí, aleluia, tu vai ver as coisas acontecendo. Rica, tu vai ver as coisas, aleluia, aleluia, acontecendo, ganhando, aleluia, evoluindo. São estratégias exclusivas, aleluia, para pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor está dizendo, não tente fazer igual A, igual B, igual C, não vai dar certo. Faça conforme o que eu coloco nas tuas mãos, porque aí sim acontece. Hoje eu, Senhor, te coloco, aleluia, como, aleluia, forte, como Neemias, com força que vem de mim, aleluia. Os teus adversários não vão entender, não vão entender nada, porque eu vejo uma confusão no meio deles. Eu vejo uma confusão no meio deles. O Senhor vai confundir eles. O Senhor diz, uns que estão alinhados, eles mesmos vão começar uns contra os outros. Tá tu entendendo? Só pra tu entender assim o que Deus tá falando mesmo, e tu não achar que é uma coisa, aleluia, mas pra tu entender do que Deus está dizendo. Não tem Sambalat, Tobias e Gesem? Eles não se levantaram contra Neemias? O Senhor vai fazer eles mesmos começarem a se bicar. Eu tô falando dos teus adversários. Eu vejo Deus começando fazendo um reboliço. E o Senhor manda dizer assim, é por causa dela. É por causa dela que eu tô fazendo. É por causa dela que vou fazer. Se ela soubesse o que eu sou capaz de fazer por causa dela. O Senhor diz só assim para você: permaneça no lugar. Não se embarace. Não desça. Outra coisa que o Senhor me mostrava, aleluia, glória a Deus, eu preciso entregar, aleluia. Eu via, aleluia, Deus destravando algo material na vida de alguém, aleluia. Eu não sei se é para uma pessoa específica ou se é para várias, mas tem alguém aqui que eu via o Senhor destravando algo material, material mesmo, eu via, aleluia, sobre as mãos dessa pessoa, aleluia. E eu via como se as mãos dela estivessem brilhando, sabe? Como se fosse aquelas purpurinazinhas. E eu, Senhor, o que é isso? O Senhor disse assim, eu estou destravando algo material, aleluia, na vida dela. Aleluia, não vai ser migalhas, será banquete, diz o Senhor. Porque tem pessoas que têm vivido de migalhas. E o Senhor está dizendo que vai ser banquete. Eu não sei o que tu pediu de material para Deus. Aleluia. Eu não sei o que tu colocou diante do Senhor. Mas tem algo aqui hoje
que foi destravado, porque o Senhor me mostrou em visão. Aleluia. Material. Aleluia. Foi destravado. Não sei se é um carro, não sei se é uma casa, não sei se é alguma coisa no banco, não sei se é a finança. Oh, de calabas. Porque quando Deus diz, filho, é finança, é carro, é casa, é isso, é aquilo, vocês sabem que eu entrego. Mas o Senhor disse assim, aleluia, é material. O rabaxere calabas. É material. E ele não especificou. Então eu não posso dizer que é um carro, que é uma casa, porque Deus não disse para mim. Aleluia, o que era. E se eu estivesse dizendo aqui, não era o Senhor. E eu só falo o que Deus manda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o Senhor falou comigo, é material. E o Senhor me fez ver sobre as mãos. Aleluia. E está sendo destravado sobre a vida. Aleluia. De alguém. Araia sore de calabas. E outra coisa que Deus também me mostrou, que você vai sair desse lugar. Aleluia. E será muito rápido. Tem algo para acontecer na tua vida. Aleluia. E precisa que algumas coisas sejam desligadas. Aleluia. Tem muita coisa que você tem levado. E dedicar E o Senhor manda dizer para você, o que vai acontecer será tão grande, será tão forte, aleluia, que vai surpreender os incrédulos, os que não acreditam, os que se levantou contra ti dentro deste local. Porque neste local, grande tem sido a batalha. Riadará sobre de calabas. Iriá sobre calabas. Que você tem vivido dentro. Mas o Senhor manda dizer para você, não vai demorar para mim te tirar. Aleluia. Não vai demorar para mim te arrancar. Aleluia. Vou entregar algo nas tuas mãos. E tu vai saber que quando eu entregar, chegou o tempo. Chegou a hora. Chegou o dia. Aí tu diz assim, Senhor, mas o Senhor vem falando tanto. Todo esse tempo que vai me tirar daqui e muitas das vezes nada acontece. As pessoas vivem, outras vivem e eu ainda não vivi, ainda não vi. Sobre derebas. Só que o Senhor manda dizer para você, aleluia, eu sou o Senhor que determino o tempo. O tempo é meu. Eu não preciso dele. Mas eu, aleluia, uso o tempo para te favorecer, para mostrar para você. Eu também vejo uma confirmação de algo. Eu vejo uma confirmação de algo. Aleluia. E essa confirmação de algo que eu vejo é como se fosse... Não, eu vejo uma... Ó, deixa eu lhe dizer como é, viu? Para você não botar coisa aí e achar que é uma coisa. Eu vejo confirmação de algo. E este algo que eu vejo é como se fosse... Aleluia. Um papel. E sabe quando você assina e tem um nome confirmação? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu vejo essa confirmação de algo que Deus fez na tua vida. E ele tá dizendo, foi eu que fiz. Viu? O inimigo até tentou colocar na tua cabeça, aleluia, que não tinha sido Deus. Oraia sore de calabarabarabas. Mas o Senhor manda dizer para você, aleluia, que ele confirmou. Que ele confirmou. E o inimigo vem para tentar bagunçar. E decar sobre arabás.
O inimigo vem para tentar bagunçar. O inimigo vem para tentar desfazer. E tentar fazer com que tu pense, aleluia, que não foi o Senhor. Porque a especialidade dele é querer colocar dúvida no coração dos outros. Porque ele é um sujo, imundo, não presta para nada. Mas eu quero lhe dizer que o Senhor, aleluia, confirmou. E o Senhor manda dizer para ti: fique em paz. Descanse o teu coração. Eu sou o Senhor, aleluia, que confirmo. Trago paz e grandes coisas tenho eu para fazer na tua vida e para fazer na tua história, diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém aqui específico que o Senhor mandou entregar essa revelação aqui para ela? Aleluia. Alguém específico, viu, minhas irmãs? Essa daqui, ó, vou falar agora para ela. E eu sei quem é. Aleluia. Porque Deus me revelou o nome. Viu? O Senhor diz assim: tá na hora de tu sair. Aleluia. Da tenda que limita a tua visão. Mulher, eu não te chamei para estar escondida. Eu te chamei para que você seja vista. Muitos são os que querem te esconder. Aleluia. Mas eu, o Senhor, te faço sair do esconderijo hoje e mostro para ti o tamanho da promessa que eu tenho com você. Chegou a hora de colocar os pés para fora da tenda e não ter medo do que eu lhe entreguei, do que eu lhe confiei. Eu sou aquele, aleluia, que abro as portas. Eu sou aquele que te tiro para fora da tenda, aleluia, e te faço você sair, aleluia, de dentro do esconderijo, porque a obra é grande contigo. E quiseram te apagar, quiseram, aleluia, te anular, mas ninguém anula e ninguém apaga, aleluia, quem eu, o Senhor, quero colocar em evidência. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é fiel. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. A nossa live, aleluia, é às 8 horas da noite. Eu não faço live em outro canal, eu só faço aqui, aleluia, no YouTube, tá? E desde já peço a vocês que compartilhem com alguém, deixe o seu likezinho para o fortalecimento do canal. Espírito Santo de Deus possa falar o teu coração e possa testificar esta palavra e que o Senhor, ele venha cumprir na tua vida. Tem alguém para Jesus aqui? Se tiver alguém para Jesus, coloque: eu quero me reconciliar, eu quero aceitar Jesus, porque eu vou estar orando por você. Lembrando que no final, aleluia, no final da live, eu vou deixar o link do nosso ministério para aquelas pessoas que querem adentrar, participar do nosso ministério online. Daqui a pouco nós vamos ter culto. E vou deixar lá o link, tá? Fixado, o link da nossa igreja, do nosso ministério online. Então, um cadastro você faz para aqueles que querem aceitar Jesus. E entra e participa juntamente conosco. Tá sendo uma bênção. Estamos no propósito. E o Senhor é bom e fiel.
Amém? Vou orar pela sua vida, vou orar por você, vou orar pela sua casa. Glória a Deus. Amém? Deus é bom, Deus é fiel. Irmã, a respeito da pessoa, como eu sei quem é, e o Senhor não me permitiu falar o nome dela aqui, eu vou chamar ela, tá? Amém? Glória a Deus. Porque eu só falo mesmo se o Senhor mandar eu falar o nome. Então, se o Senhor disser, fala o nome aqui, eu falo. Então, tem coisas que a gente tem que entender como é que Deus quer agir, tá bom? Então, como eu sei quem é, que Deus me mostrou, eu vou chamar ela, tá bom? Por isso que eu não falei o nome, porque Deus não me autorizou. E eu só posso fazer o que Deus manda. Glória a Deus, mas se Deus me revelar e mandar eu falar, eu falo mesmo, eu não tenho isso. Mas eu não posso desobedecer a Deus. Amém? Glória a Deus. Vou orar por você. Lembre que no final da live vai ficar o link do grupo. Senhor Deus, Pai querido e amado, Espírito Santo do Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua presença nesta noite, porque nós sentimos, Senhor, a Tua presença. Obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações de uma maneira clara. Obrigado porque nós entendemos, Senhor, que nós não podemos se distrair, que nós não podemos parar, que muitos vão ser o levante, mas todavia o Senhor vai nos dar estratégia para sobressair das armadilhas, das afrontas do inferno. Abençoa a tua igreja, o teu povo. Abençoa, Senhor. Toma elas, Pai, nas tuas mãos. Espírito Santo de Deus, trabalha em suas causas, que elas venham ser renovadas, que elas venham ser, Pai, cheias do Teu Espírito Santo. Senhor, que elas venham, Pai, estar alinhadas com o Teu propósito para viver o cumprimento das promessas. Abençoa, Senhor, as intercessoras ADM, subliderança e liderança, as 300, Senhor, as intercessoras. Pai, segura Tuas filhas nas Tuas mãos, trabalha de uma forma extraordinária no meio delas, que elas recebam, Senhor, o renovo, aleluia, de Ti. Que a Tua presença, Senhor, venha estar com elas. Pai querido e amado, trabalha, Senhor, naquilo que elas não conseguem ver. Pai, trabalha naquilo que elas precisam e entrega aquilo que elas necessitam. Abençoa os dizimistas, ofertantes e contribuintes da Tua obra. Senhor, que eles venham prosperar 100, 300, 400, 500 vezes mais. Que o Senhor venha destravar, que o Senhor faça um mover nas finanças. Que o Senhor repreenda, Senhor, todo o mal. Que toda praga, Senhor, que tudo aquilo que foi feito no mundo espiritual para a Tua igreja não prosperar, para o Teu povo não prosperar, nós cancelamos e repreendemos agora em nome de Jesus, e que o Teu povo venha prosperar, Pai querido e amado, muito na terra. E que nenhuma das bênçãos dele, Senhor, venha a ser bloqueadas em nome de Jesus, porque o inferno não tem poder para isso. Senhor, eu aqui apresento aqueles que estão Te aceitando. Senhor, toma eles nas Tuas mãos. Que o Senhor venha sustentá-lo todos os dias. Que a partir de hoje, Senhor, cada um que Te aceitou, que se reconciliou, que voltou para Ti, venha ser uma nova pessoa. Que o Teu Espírito venha habitar neles. E que eles, Pai, venham viver na Tua presença, obedecer, Pai, as Tuas escrituras e andar nos Teus caminhos como tem que andar. Pai querido e amado, sustenta, renova, escreve o nome no livro da vida, apaga do livro da culpa. Espírito Santo de Deus, que ele se sinta abraçado neste momento pela Tua presença. Renova, Pai querido, devolve a alegria do Espírito Santo, o ânimo, Senhor, o vigor e a força. Ser conosco, nos dá uma noite abençoada para a glória do Teu nome. É o que eu te peço, louvo e Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, minhas irmãs? A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. No final da live, o link do grupo. Amém? Compartilha essa live com mais alguém. Deixa o seu joinha. Um cheiro. A paz do Senhor e que Deus vos abençoe. As nossas lives são 8.